Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pet Skin Talks. Hoje eu tô trazendo uma convidada bem especial, fugindo um pouco daqueles temas que a gente estava sempre trazendo com médicos veterinários. Eu já trouxe outros profissionais de outras áreas para enriquecer também o Pet Skin Talks, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, a comunicação na medicina veterinária. Será que você, médico veterinário, você, estudante de medicina veterinária, está sabendo se comunicar com os tutores, com os seus futuros clientes ou atuais clientes? Será que você, no meio de uma consulta, inclusive, sabe transparecer tudo o que você sabe? Então, hoje, eu trouxe Thaís Barbosa. Ela é jornalista e administradora. Ela é minha mentora. Foi ela que me impulsionou a gravar esse podcast que está há um ano aqui com vocês, quase um ano. Então, eu quis trazer ela para ela passar um pouco de conhecimento para vocês entenderem também como é o trabalho dela, como ela me ajudou nesse processo e tenho certeza que vocês vão tirar muitas dicas, muitos insights desse podcast de hoje. Ela é mentora e ela é expert em métodos e narrativas, olha só. Então, eu queria dar as boas-vindas, boa noite, Thaís. Que bom que a gente conseguiu trazer você, porque, já faz tempo que eu tô tentando trazer Thaís aqui pra gente ter esse bate-papo, essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito rica e muito proveitosa para todos vocês que estão assistindo a gente. Cris, eu tô muito feliz de estar aqui. Hoje é como ver, assim, na prática, algo que eu vi ser gerado junto com você. Na verdade, eu vi ser sonhado. Então, de um sonho, depois um projeto e iniciar. E quando você falou aí, quase um ano que já tá aí no ar. Então, isso me traz muita felicidade de ver que o projeto, ele deu certo e que ele está acontecendo. E principalmente para falar de um tema que eu tanto amo, que é a comunicação, que tem a questão da minha formação, mas eu sempre digo que eu sempre fui uma pessoa do comunicar. E costumo dizer que as pessoas elas olhavam para mim e elas viam isso como uma habilidade que muitas vezes eu achei que era um dom só natural ou que outras pessoas podiam olhar e faziam igual. Você não explorava essa sua habilidade. Até explorava, mas não via como um grande diferencial. Achava que todo mundo podia comunicar daquele jeito. E por acreditar que todo mundo podia comunicar, comecei a perceber que ensinar isso também é uma boa sacada, porque a gente precisa se comunicar. As pessoas, elas podem criar laços, podem criar uma visibilidade maior do seu trabalho quando elas aprendem a se comunicar. Então, eu sou toda ouvidos aqui. E realmente demorou para a gente conseguir dar esse match de agendas, mas tudo acontece no tempo que tem que ser. Então, Deus que Exatamente. quis que fosse hoje. Então, Exatamente. vamos falar hoje sobre esse assunto. Pois é, então vamos conversar aqui. Temos muitos assuntos, né? Então, você que quer interagir junto com a gente, manda sua mensagem aqui no chat, que a gente, eu, a equipe de Thaís, a gente vai respondendo aqui, tá bom? E qualquer dúvida que tiver, vão falando que a gente vai respondendo no chat ao longo da transmissão, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho essa questão que você vem abordando muito no seu Instagram, que é sobre essa questão das narrativas. Thais, o que seriam essas narrativas? Qual a importância dessas narrativas para a gente se comunicar melhor com as pessoas, pelo menos no nosso Instagram, que seria um instrumento que a gente usa muito como ferramenta de trabalho mesmo. Isso. Cris, eu acredito que não existe história ruim. Então, você que está aí assistindo, toda história ela, se contada sob um ponto de vista interessante, a gente pode tornar essa história incrível. Então, eu já fiz histórias partindo de uma bota de São João, de um guarda-sol que eu bati a cabeça na praia, de coisas mais complexas como uma viagem em Paris, que não foi a viagem mais apaixonada do mundo. E aí, o ponto de vista que a gente pode trazer é justamente como a gente vai ali criando essa historinha, essa narrativa e levando isso para as pessoas. É lógico que você pode dizer assim, que está assistindo, mas eu não tenho essa habilidade. Mas uma vez que você começa a fazer isso estrategicamente, você vai se treinando e vai repetindo e vai vendo que realmente é possível narrar uma história usando alguns pontos ali que são chave no processo. Então, por exemplo, é sempre interessante iniciar algo com um gatilho interessante, um ponto de partida. E que muitas vezes é uma grande sacada do que eu faço, é um ponto de partida que não tem nada a ver. Então, como que uma bota
ali de São João, que eu falo, gente, essa bota aqui, sabe? E você vai primeiro usar a bota, ou primeiro você vai saber pra onde você vai. A pessoa, você tá louca, Thaís mudou de profissão, agora tá trabalhando com consultoria de imagem, o que que tem a ver? E daí você vai, faz uma virada e consegue trazer para o que você trabalha. É lógico que quando a gente pensa no universo, né, dos médicos veterinários, dos estudantes de veterinário, talvez pode pensar assim: ah, mas como é que eu vou trazer algo, porque parece que tem que ser mais rígido, que tem que ser Mais sério, mais formal, né? exato. E se a gente for levar para toda a área da saúde, e eu tenho muitos clientes que são da área da saúde, né? Eles acabam sendo um chama interessante. Eu acho que justamente por essa habilidade de contar histórias e trazer mais leveza, mas mesmo na área da saúde, que a gente tem essa maior rigidez, cada pessoa tem uma essência, tem uma personalidade. Então, vão ter, sim, aqueles que são mais sérios, mas mesmo assim é interessante você ter uma percepção de como você pode comunicar de um modo que as pessoas te vejam como alguém interessante. É a mesma coisa, eu costumo dizer o seguinte: muita gente, e aí acontece muito no mundo, provavelmente no seu mundo também, que a gente nem conhece, nem nunca ouviu falar. E aí, quando vai para uma consulta ou leva lá o pet dentro numa consulta, o que que acontece? Vê, gente, que profissional incrível! Como que eu não sabia? Isso é familiar, isso para você? As pessoas já comentaram isso? Então, quando você chega lá e fala, poxa, mas por que eu não posso apreciar isso um pouco antes? Porque pelo Instagram, que foi a sua pergunta, é uma possibilidade da gente criar com as pessoas relacionamento. É a gente criar ali um vínculo e criar esse desejo para que as pessoas elas queiram ser atendidas por mim, por você que está assistindo. Então, quando a gente vai e tem essa percepção, a gente começa a criar justamente essas narrativas cada vez mais com intenção e estratégia. Pois é, eu preciso voltar a ter criar mais esse relacionamento com as pessoas. Eu ando bem ausente, apesar que me acham muito presente aqui, né? Os veterinários sempre dizem, me chamam de blogueira, dizem que eu atuo muito, mas assim, eu tô tão focada em outras coisas no momento, que acaba que eu deixei um pouco essas minhas narrativas, essas minhas histórias. E eu pretendo voltar porque eu acho muito legal essa conexão que a gente faz com o tutor. Sempre quando a gente tá lá relatando algo, até mesmo profissionalmente mesmo, relatando a história de um cachorro, de um Sim. gatinho que eu atendi, uma reação que um tutor teve diante de um resultado de um exame. Então, tudo isso sempre gera conexão. E chegam outros tutores que vêm falar comigo no direct, vêm dar opinião. E quando eu abro caixinha, aí vem algumas perguntas também. Aí, assim, eu meio que parei de fazer as caixinhas, porque eu não tenho tempo de responder. Mas aí tudo é organizado dentro Pois dessa é. dinâmica Semana louca. passada eu consegui, eu fiz e gravei as caixinhas, mas a outra eu não tinha conseguido. Mas sabe um ponto aí que eu vejo, Cris? Olha só. Você sabe que quando você abre a caixinha, as pessoas vão te perguntar. Porque um receio de muita gente, um medo, é de abrir a caixinha e ninguém perguntar nada. E aí vamos dar esse passo, porque talvez alguém que esteja assistindo aqui esteja ainda nessa fase. E aí o que a gente faz lá no início? A gente mesmo coloca ali uma pergunta que um tutor poderia estar fazendo, que alguma dúvida. No seu caso, já é o contrário. Você sabe quando você coloca, um monte de gente vai perguntar. E aí é criar essa dinâmica de E responder. assim, e também, pronto, tem às vezes que eu coloco uma pergunta que pode não ser tão interessante, e às vezes uma, duas pessoas perguntam, e eu vou e respondo do mesmo jeito. Já respondi isso. algumas vezes 2, 3 pessoas, sem problema nenhum. Como também já respondi 10, 15 de uma vez, né? Mas assim, realmente isso vai criando esses laços com as pessoas, e eu preciso voltar mais, me dedicar mais. Só que realmente, consequências talvez desse relacionamento que eu criei um pouquinho mais Sim. atrás. Graças a Deus, os atendimentos estão sempre em crescimento, né? Tanto no meu consultório quanto no atendimento volante. Então, às vezes tem dia que eu faço, poxa, eu não postei nada hoje. Aí eu posto pelo menos uma foto com um paciente, alguma coisa assim. Porque tem dias que eu não tenho tempo de postar absolutamente nada. E tá tudo bem, porque ninguém tem que nada. A gente também não Exatamente. pode ser refém Isso. de algo, né? Exatamente. Eu costumo dizer que tem momentos onde você só quer viver. Então, esse final de semana mesmo eu tava em São Miguel do Gostoso. Descansando, Teve relaxando. um dia no sábado, eu criei uma narrativa, porque fazia 9 anos da minha cirurgia cardíaca. Então, eu comecei falando assim, amanhã é meu aniversário. E aí,
a pessoa para observar isso. E aí eu fiz uma narrativa contando há 9 anos, passei por um processo, submetida a uma cirurgia. E aí é saber como que vai contar. Mas no outro dia era só uma foto, um negócio assim, olha lá, e se eu não postasse nada, tava tudo bem. E as pessoas, elas não deixam de gostar da gente porque a gente tá mais ou menos ausente. Na verdade, a vida tá tão, assim, rápida que as pessoas não conseguem, se você ficar um mês desaparecido, não volte dizendo, eu estava sumido. Não, ninguém nem vai perceber que tá todo mundo correndo tanto. Talvez aquela pessoa só vai achar que não viu o seu. Então, são coisas... E outra, você falando disso de aparecer... Não é porque é veterinário que só vai precisar ou ter que falar sobre atendimentos. Então, lembra que na época da mentoria eu te questionava muito em relação a isso, né? E hoje você já faz isso. Agora a gente acompanhou a sua viagem aos Estados Unidos. E a gente fica curioso. E saber explorar algo que as pessoas elas vão querer. Porque elas querem conhecer, sim, a médica veterinária. Mas elas querem conhecer a Cris que tá ali por trás. Pois é, teve um dia que eu postei algumas maquiagens que eu comprei. E vieram várias perguntas. Dá dica das maquiagens. O que foi isso? Eu vi esse dia. Pra que serve? Então, assim, uma coisa bem aleatória que eu coloquei, mas que alguns, inclusive clientes, né, perguntaram. Então, assim, existe mesmo essa conexão. Porque a mulher ali, a gente se conecta. Poxa, olha só, então é humano que A maioria das pessoas que me acompanham, né, a maioria das tutoras, eu tenho vários clientes, homens também, mas a maioria mesmo é o público feminino. Então, gosta também dessas firulinhas, Eu vi, você né? botou tudo na cama, um monte de coisa. E a gente fica lá curioso o que foi que ela comprou e tal. E explorar isso, e isso não é... Eu lembro que, tanto com você e com outros clientes também, a gente fica muito pensando assim, mas até que ponto que eu mostro as coisas? Será que isso vai parecer que eu tô, né, assim, ou assado? Querendo me exibir, né? Alguma coisa do tipo. Mas não. E assim, pra quem acha isso, é uma pena. E aí, essa pessoa que não entre, porque se ela tá lá olhando... Né? Ninguém é obrigado a acompanhar a gente. Se gosta, pula, né? Passa pro outro. Dá um follow e pronto, Exatamente. Thaís, e como é que as redes sociais podem ajudar com essa aproximação do público? Você já falou aí nessa construção de narrativas, mas dê aí algumas diquinhas para os veterinários que estão assistindo ou o estudante que está prestes a se formar. Como é que a gente pode usar, de repente, as redes sociais ao nosso favor? Eu acho, Cris, que é interessante, um passo antes da gente começar esse processo de comunicação, é quem está assistindo a gente perceber o que hoje já faz. Então, muito provavelmente, dentro do consultório, essas pessoas elas já contam algum tipo de histórias, elas já têm um jeito de ser. Então, vamos imaginar que você que está assistindo aqui, você é aquela pessoa mais descontraída, mais engraçada, ou então você está aqui assistindo e você é aquela pessoa, às vezes, mais sensível a alguma coisa. Ter essa percepção anterior é muito importante, para que a gente não tenha um personagem no Instagram e quando eu chego lá no consultório, tipo... É outra pessoa. Eu comprei aquela pessoa e... Não. Que o contrário também, a gente falou o primeiro exemplo de você ver no consultório alguém que você não conhecia. Aí você é uma surpresa positiva, mas o contrário é ruim. É igual, Thaís, há algumas pessoas que fazem aquelas sessões de foto, né, profissionais, que estão assim... Claro, a gente se arruma, né? Sim. E quando você vê a pessoa, não tem absolutamente nada a ver. Você vê que foi construído, né, assim... Tá irreconhecível. Eu encontrei outro dia uma médica numa loja. E aí eu já conhecia ela de muito tempo. E aí eu olhei e achei parecido, mas... E tinha visto o Instagram dela dias antes. Ela linda, belíssima, arrumadíssima, chiquíssima. E aí... Eu olhei, aí ela começou a falar e eu reconheci a voz. Aí eu falei com ela, tudo bom, quanto tempo e tal. Gente, ela era outra pessoa completamente diferente que eu tinha visto na... Então, assim, isso eu acho que não é legal. Eu acho que você tem que realmente imprimir sua essência. Isso. Claro que você vai se arrumar para uma sessão de fotos profissionais, você tem que estar, né? Mas também, se foge muito do que você é na realidade, não casa. Até as pessoas sentem que não tem essa conexão, não tem essa realidade. É uma coisa muito vitrine, muito fria, né? Então, quando você pergunta, Thaís, e que dica? Então, depois de ter essa percepção de como que você é, aí você começa a imprimir isso nas falas, nas narrativas, nas histórias. E aí, isso tudo vai acontecendo de forma muito natural. Você vai percebendo, inclusive, o que as pessoas elas estão gostando mais. Porque, gente, as pessoas dizem pra gente
exatamente o que elas querem consumir. E quando é uma coisa que você vê que não rolou, pronto, foi aprendizado. E quando você vê que são coisas que funcionaram, você começa a repetir isso. E aí a pessoa pode estar assistindo e falando assim, mas eu não quero fazer vídeo. Não precisa. No início, você pode fazer narrativas. Hoje mesmo, no meu Instagram, eu fiz uma narrativa toda escrita. Foto, escrito, aí bota uma enquete, faz com que as pessoas participem, vim gravar um vídeo aqui hoje com você. Então, isso eu tenho feito, para mim é muito melhor fazer vídeo, é muito mais rápido, inclusive. Mas, como agora eu também tenho estimulado que as pessoas façam, e eu sei que o vídeo pode ser uma dificuldade, eu falo assim, então se a dificuldade era essa, então escrevendo, dá? E se não quiser escrever, até com imagens você consegue fazer. É tudo ter a vontade de realizar, de contar essas histórias. E aí faz com que você fala qual é o principal, depois, por que criar esse relacionamento? Porque no final todos nós queremos o quê? Também vender o nosso serviço. Vender aquilo que a gente oferece. Então, se eu consigo trazer para as pessoas o desejo de comprarem o que eu faço, de comprarem a minha ideia, primeiro elas compram a mim. E aí depois elas vão comprando de fato o que eu ofereço, o serviço do pediatra. Eu quero levar o meu pet, eu quero que Cris cuide. Eu não quero que ninguém mais cuide, eu quero que seja Cris. Pois é, e essa questão aí até as grandes marcas, elas vendem mais quando tem alguém sendo a cara da marca. Cris. Quando, de repente, o fundador da marca tá ali mostrando que usa a marca, mostrando o seu dia a dia, porque as pessoas se conectam exatamente com isso. Claro que os grandes magazines, né, o dono nem aparece, mas as lojas assim que a gente vai se identificando, né, geralmente o dono, o fundador, tá ali mostrando. E até as grandes lojas criaram os seus avatares para ter esse lado humano. Não tem na Magazine Luiza, né? A Luiza. Então, assim, é uma forma de humanizar. De você olha ali, sabe que a Luísa é um avatar ali, mas você vê alguém que parece com você. É um humano, não é só algo ali, né? Então, até se essas lojas já de um tempo para cá vem fazendo coisas nesse sentido, por que a gente que é o próprio humano não vai fazer? Né? Então, assim, eu acho que a consequência maior é a gente ter um resultado muito positivo no nosso trabalho. E você que conhece o funil lá que a gente vê, quanto mais gente entra lá no topo, mais gente depois vai converter e assim por diante. Thaís, e assim, nem estava assim muito no script, mas como você lida com críticas? Você recebe críticas e como você lida com elas? Porque eu acho que assim, pelo fato de qualquer pessoa, né, na verdade, quando entra nas redes sociais, acaba podendo sofrer críticas, né? Nem sempre a gente escuta só coisas positivas. E como você ajudaria as pessoas a lidar com essas críticas? Porque eu acho que o medo também de muita gente se expor, de gravar vídeos, principalmente quando está começando, é exatamente dessas possíveis críticas. Então, tem alguma orientação assim que você dá para isso? Cris, eu vou confidenciar aqui para você que as críticas, elas acontecem tanto no mundo virtual, como também no mundo real. E um pouquinho antes de eu começar as gravações do meu podcast, do Lab Expert, numa reunião com pessoas que eu não esperava, eu recebi uma crítica sobre o uso do meu vestido no Teatro Riachuelo, de uma fala. Até falando isso aqui, mas vou falar porque eu acho que é aprendizado, né? E tá tudo bem com quem falou, sabe? Depois eu entendi. Depois, na hora, não. Na hora aquela crítica não bateu bem. Mas foi excelente que ela tenha acontecido. Excelente, porque eu estava num momento onde receber aquela crítica me fez ver que eu estava dando um passo onde outras críticas viriam, porque eu ia começar um movimento maior de novo do lançamento do curso, iniciando o podcast, e isso faria com que uma atenção maior estivesse voltada para mim. Por que eu digo que eu não respondi bem? Na verdade, eu não fui grosseira nem nada. Eu respondi dizendo que usaria o mesmo vestido e teria feito a mesma narrativa que eu fiz, que é, eu usei um vestido que brilhava, porque a minha narrativa era que por muito tempo eu havia tido medo de brilhar. E que tinha escolhido aquela roupa para mostrar que as pessoas não tivessem medo de brilhar. E aí fez toda uma narrativa. E a pessoa sugeriu que eu me autopromovi. Ok.
fechou. Dali, naquele dia, eu sei que eu respondi... Eu adorei essa sua narrativa. Gente, eu já quero um igualzinho, falar a mesma coisa pra brilhar. Porque fazia Nossa, sentido. E total. por que talvez me magoou? Porque eu trabalho com narrativa. Então, o vestido foi pensado, a fala foi pensada. Eu tava num palco de um teatro. O que a gente faz num teatro? Performa. Se não... O que fazer? E que bom que eu tenho visto, inclusive, essa pessoa que fez essa crítica naquele momento, performando ultimamente de uma forma linda. Porque às vezes a gente também fala muito pro outro algo que talvez falte ainda na gente. E aí, começamos um podcast e aconteceu uma outra situação que foi, assim, um pouco inusitada. Geralmente eu gravo 2 podcasts num dia e aí troco de roupa. Não que eu vou fingir que são 2 dias, mas vamos usar 2 roupas, né? É, igual a mim, né? Exato. Gravar de uma vez. Exato. As pessoas sabem, mas gravei. E aí, uma vez, uma pessoa falou o seguinte, eu botei uma roupa, fiz uns vídeos, depois apareci com outra. Aí eu recebi exatamente assim uma mensagem. Ah, agora sim tá uma princesa. O primeiro look, eu odiei. Aí eu olhei, aí fui ver o perfil da pessoa. Uma pessoa assim, que o contexto do que trabalha... Não combinou aquela fala? E aí eu olhei, eu fiz, sério isso? E aí como que eu respondo naquele momento? Como é que eu respondi? Com gentileza. Eu fiz, que bom então, que pelo menos um look você gostou. Que bom, fico feliz. E aí ela me deu uma ideia, porque eu sou a pessoa que eu pego a ideia. Desde aquele dia, eu não sei se você já viu, mas eu faço agora para as pessoas votarem o look que mais gostou. Look. E aí ela me deu sem querer uma super ideia de fazer, tá, então cada um talvez vai gostar mais de um do que de outro. Então vamos fazer disso também uma narrativa? Vamos fazer com que as pessoas possam dizer, eu gostei de você de preto e eu não gostei de você de branco, ou o contrário. Então, assim, o que eu digo para quem tá assistindo, as críticas, elas vão existir. E outra, a gente também não pode se achar também tão santo ou tão assim, sabe? Porque a gente é humano, a gente vai buscando sim a santidade, mas a gente é humano e muitas vezes a gente também critica, a gente também julga. Quantas vezes que isso acontece? Tá, mas, bem, eu, né? Eu julgo Pra mim. Eu não vou na Exato. rede social da pessoa dizer, esse seu look está horroroso. É. Tipo, eu não gostei, não curto, pronto. E isso. Acabou, passei Mas também direto. não deixar que isso ali faça com que você não faça. Porque se a gente for já pensando, as pessoas elas vão sim julgar. Sim, elas vão pensar. Elas já estão pensando, independente se você mostrou ou não. Então, assim, é a gente começar a pensar no seguinte. Eu digo que eu tenho sido muito intencional há muito tempo nas minhas ações. Então, até isso da rede social, eu faço, às vezes, algumas coisas que eu sei que eu quero, talvez, levar uma dúvida para a pessoa. O que ela acha alguma coisa e depois você vem... Então faz, Thaís, mas eu não quero ter todo esse trabalho. O mínimo que você faz, você já vai, de certa forma, experimentando o que a audiência vai gostar. E é claro que tem contextos que vão caber mais narrativas, mais específicas. Outras, o simples fato, às vezes, de você contar uma história, pode ser muito interessante. Thaís, então aí já nesse mesmo contexto, como estreitar o relacionamento com a audiência por meio dos stories? É meio tudo que você já falou, né? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito, eu acho que também é um exercício que precisa existir, é a repetição. Então, tudo que a gente... E na comunicação a gente tem muito disso. Quando a gente comunica, e vale salientar que a comunicação, a gente também deve explorar aspectos não verbais. Quando eu cheguei aqui hoje, você falou assim, é ali... As borboletas. As borboletas. Hoje eu estava autorizando, aprovando... Faz parte do seu branding pessoal, né? Exato. Hoje eu estava aprovando um card que vai sair daqui a pouco. E aí eles botaram uma imagem minha, umas flores. Eu fiz, tem como trocar essas flores por borboletas? Porque eu sei que conecta mais, né? Então, a repetição dos elementos visuais. Então, isso eu acho que é muito importante. A questão do laranja. Esse final de semana mesmo eu lá em São Miguel... Aí os kites voando, aí chegou um laranja. Eu, agora esse chegou é o meu kite. Esse eu vi. E aí o pessoal, é mesmo, tudo a ver, não sei o quê. Então, o laranja tem a ver ali comigo, a borboleta. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer e deve é ter esses elementos ali muito intencionalmente escolhidos para ser da parte do seu brand, do que você aplica. E aí começar a repetir, porque a repetição faz com que as pessoas lembrem. Que nem a história da coragem. Eu comecei com essa história, método coragem. Tá, o nome do meu método é coragem, porque eu sei que parte da minha missão é encorajar profissionais.
Só que eu não sei, eu sei que eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo. Então, na minha fala eu encorajo pessoas e eu treino a minha coragem. O momento que eu subo num palco com um vestido brilhoso, o que que eu tô fazendo? Me enchendo de coragem. Porque é muito para mim não seria difícil subir num palco. Eu sou jornalista. Eu estudei para isso. Mas subir num palco, brilhando do pé à cabeça, era desafiador. Então, Cris, eu sinto o que eu faço muito como missão. E sendo missão, se eu encorajo você a fazer o seu podcast, eu demorei para começar o meu. Pois é, você me estimulou a fazer o meu, mas o seu veio bem depois do meu. Mas quem foi a primeira vez, a pessoa que foi lá? Eu... Porque eu precisava honrar você, porque você foi muito mais corajosa do que eu. Você tá entendendo? E aí a gente se emocionou naquele dia. Foi lindo, Falei, tia, eu perfeito. tô toda arrepiada aqui e foi lindo, porque tinha que ser você. Porque muitas vezes no meu trabalho eu vou encorajar os meus Aí eu já vou chorar de novo. Eu vou encorajar profissionais a fazerem coisas que eu ainda não fiz. Gente, vocês não sabem, mas além do podcast, quando eu procurei Thaís, né, foi indicação até de doutora Ana Clé, que é médica veterinária especializada em gastro. E Ana Clé disse, Cris, tem um workshop que você tem que fazer, que é Transforme Seu Conhecimento em Negócio. E ela me explicou mais ou menos como seria, só que eu já tinha ideia do que eu queria fazer, né? Que era transformar, botar o meu curso, que eu já dou presencialmente. Eu queria levar um pouquinho do meu conhecimento para o Brasil, quiçá, do mundo, né? Então, Thaís foi aquela pessoa que me encorajou, me disse, ó, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer isso. Ela que pegou na minha mão e foi me dando passo a passo de como colocar esse meu projeto, esse meu sonho em prática. E assim eu coloquei. Então, assim, no meio desse caminho, aí veio entrando o podcast também e tantos outros projetos bacanas e legais que eu participo. Então, assim, Thaís, eu sempre digo, minha mentora. Então, porque assim, ela me encorajou aí com esse método coragem dela de colocar pra frente algo que, assim, eu tinha vontade, mas eu não sabia como proceder. E ela foi me ajudando no passo a passo, ela também desenvolveu o curso dela, então estávamos caminhando juntas ali. Então foi muito importante, Thaís é muito importante, porque foi ela quem desabrochou a minha parte online do curso. Quem vai chorar hoje sou eu. Pois é. Então, assim, e eu sou muito feliz, eu sou muito emotiva, eu sou muito grata. Então, faz tempo que eu dizia, eu quero Thaís lá para as pessoas verem também que elas podem transformar o seu conhecimento em negócio, tanto com Thaís como com outros profissionais, mas que impulsionam, que colocam você para cima, colocam vocês para terem coragem de colocar os seus projetos para frente. Outro dia um veterinário que começou também a gravar uns podcasts, ele perguntou como você lidar com as críticas, Sim. né? E realmente eu falei para ele que eu dou valor às críticas construtivas, exatamente para melhorar, né? Muitas pessoas criticam, mas não sabem o que você passa, não sabem sua história, não sabem o que você quer com aquele propósito que você está tendo. Então, elas falam da boca para fora porque elas não sabem nada da sua vida. Então, se você for dar realmente, claro que uma crítica ruim, magoa, né? Mas quando tem qualquer crítica construtiva, eu gostei mais daquele look e tal. Cris, eu queria que você entrevistasse fulano. Eu não gostei. Então, assim, eu levo isso como aprendizado, né? Então, assim, essa questão de botar o meu curso para rodar sem ligar para as críticas foi importante e só enxergar para frente, só subia os degraus da vida, sempre com Deus me ajudando aí, com os profissionais certos para me ajudar. E o nome a gente contou lá, mas vou contar aqui também, que aí Cris lançou, e aí eu lembro do áudio dela, né? Thaís saiu, né? A gente tava no veraneio. Exatamente, no veraneio. No meio do veraneio. E ela saiu, lançou, já teve vendas. Então, isso pra mim é como eu falei no início. Eu assisto pra você ver como foi a live do lançamento, pra você fazer suas críticas, o que é que eu preciso melhorar. Eu pedi pra ela assistir, pra ver se tudo tava bom, se Seu storytelling. É o pitch, né? O pitch de vendas. Danado do pitch, né? Pois é, então assim, tudo isso eu pedi porque eu queria que outro olhar, um olhar mais crítico, um olhar sincero, dissesse o que é que eu podia melhorar. Porque eu queria esse tipo de crítica para melhorar. E não uma crítica pensando, que vai, né,
botar meu Porque tem gente trabalho que para baixo. acaba, e isso acontece. Infelizmente, tem muitas pessoas amarguradas, né, hoje e tal. Então, o que a Muitas. gente pode fazer é rezar por elas e continuar fazendo o nosso trabalho. Porque, assim, se isso paralisar, é que nem a questão do medo. Todos nós temos medo, o frio na barriga que vai acontecer, mas se a gente deixa que esse medo paralise e que a gente não avance nos nossos projetos, a gente não sai do lugar. Então, são alguns passos que a gente vai dando. E acompanhar esse seu processo, né? E a gente contando aqui, é tão lindo, porque o tempo vai passando, a gente vê que deu certo, tá dando certo, outros projetos agora você mudando de local. Então, assim, isso tudo a gente sabe que só é possível, só tá acontecendo, porque lá atrás, aquela Cris que chegou para mim lá no workshop TCM, né? Eu Transformo Conhecimento em Negócio, falou: não, eu já tenho isso e eu quero fazer isso. Você já sabia o que você queria fazer. E aí foi só você confiou no meu trabalho e a gente foi. E aí foi vendo o que precisava e o negócio aconteceu. Então, esses passos, por isso, quando eu falo, muitas vezes eu encorajo até para dar passos mais audaciosos que eu ainda não dei. Mas o meu trabalho é muito claro de encorajar as pessoas, né? E de treinar a coragem. Então, por isso que eu não posso me colocar só na boa, né? Ah, eu vou fazer o que já faço. Aí, como é que eu vou encorajar os outros? Exatamente. Você tem que dominar todo mundo. Você tem que. Thaís, e toda história pode virar stories e posts no feed? Sim, olha, eu até. Você viu que Beethoven entrou de uma forma relâmpago na Na minha sua vida, vida. E eu né? fiquei toda feliz ali, Oh, achando. Aí depois foi que eu vi o desfecho que Beethoven não ficou. E quem tá aí assistindo, o que que foi isso, né? A gente, lá em casa, a gente mora em casa, em rua aberta. E aí deixaram Beethoven lá na calçada, né? E aí nós nunca tivemos. Eu já tinha confidenciado a você que eu nunca tive bichinho, a Ana Clé, que também é minha mentorada, eu nunca tive. Khadija, que também é veterinária, eu nunca tive. E com vocês nunca foi. Vocês sabem que eu nunca tive bichinho. A Ana Clé uma vez até tentou me convencer a adotar um. Só que lá em casa somos eu, meu irmão e minha mãe. Só que não é minha mãe que mora comigo, eu moro com a minha mãe. E isso ali foi um ponto que acabou influenciando no desfecho da história. E aí Beethoven chegou lá, um cachorrinho desse tamanho. lindo. Cris, eu nunca tinha pego um cachorrinho assim. A primeira noite que Beethoven ficou lá em casa, Pedrinho foi dormir na sala, nós fizemos um cantinho assim para ele. A gente nunca teve o convívio com o animalzinho, eu não sabia como era. Então, assim, eu já vi o cachorrinho de alguém, tananá. Uma coisa você vê assim, minha sobrinha Serena tem um... Serena, o Ainilando é cara de Serena, e é um amor, e é uma Aininha, e ela tem isso muito natural. E minha irmã começou a aprender a ter esse convívio agora por conta de Serena. E aí vem Beethoven. A primeira noite, Quem que deu é esse nome? Você? Pedrinho. Pedrinho já chegou. Pedrinho tinha aquele cachorrinho do Beethoven, Hum. pequenininho. E aí ele viu o cachorro era igual lá da infância. E aí o cachorrinho ficou lá, nesse cantinho, e Pedrinho e chorava a noite inteira e Tadinho. tal. Eu acordei umas 4:30 da manhã, vou falar isso aqui. E sentei perto Do e lado me dele. peguei, porque eu não pegava no colo. Passando a mãozinha na cabeça dele, cantando música de Niná. Ai, meu Pra Deus. ver o que aquele cachorro... Eu não conseguia entender como o que fazer. Eu me senti tão, sabe assim, o que eu faço pra acalmar esse cachorrinho? Tô chorando também, tô vendo que você tá E emocionada. aí, eu sei que passou essa primeira noite. No segundo dia, eu tinha uma agenda que eu conseguia ficar home office. E isso a gente, naquilo, vamos tentar achar um lar para Beethoven. Desde o início, a ideia era essa, Beethoven não ia ficar. E aí, E sua mãe com e ele? minha mãe não pega. E a gente descobriu, depois, Beethoven veio, trouxe uma coisa muito importante lá em casa, que foi o diálogo sobre isso. Depois, ela acabou confidenciando pra gente que ela teve um cachorrinho quando era criança, que envenenaram. Oh, meu Deus. Ela sofreu muito. E Então, aí ela depois ela nunca nunca tinha mais falado quis. sobre isso. Nunca mais ela quis, com medo de Exato, sofrer. envenenaram. Ela tinha aquele. Como é aquele que é tipo salsicha, assim, meio. Dachshund. Então ela tinha esse. E aí depois disso, parece que ela ganhou um outro e o pai dela não deixou ficar, porque já tinham sofrido muito com a perda do outro. E aí no segundo dia eu me vi pegando pela primeira vez um cachorrinho no colo. E aí Beethoven ali e tudo mais. E aí por que eu tô contando isso? Porque você perguntou, toda história pode virar stories? Sim. E ali eu fui compartilhando com as pessoas. Claro, não queria me promover em cima de Beethoven. Eu estava realmente tentando fazer com que as pessoas me ajudassem a gente encontrar um lar para Beethoven. Só que eu fui me apegando àquele cachorrinho.
E aí eu sei que no final, quando a gente conseguiu, aí tem os grupos, né, de adoção, aí um casal foi buscar lá em casa. Era no dia que eu tava indo pra uma festa que era todo mundo de branco, eu com vestido branco, abraçada com Beethoven, chorando e tal. E ali, assim, ele foi, a gente viu que realmente na dinâmica da vida, né, na minha, da do meu irmão, minha mãe teria que comprar a ideia, ela ainda não estava preparada, e foi uma fala muito bonita que ela falou assim: talvez ele tenha vindo para ensinar a gente a se preparar para ter um bichinho. Então, Beethoven trouxe o diálogo sobre isso na minha casa. E aí, quantas coisas que você vive, que quem está assistindo aqui vive, e o que que tem a ver um cachorro com alguém que ensina o outro a criar um curso, criar ali uma mentoria? Tudo a ver. Porque eu posso trazer ali o meu lado humano. As pessoas, elas querem ter uma mentora que ali diz que é igual e que eu não sabia o que fazer com um cachorro que chorava a noite inteira e eu cantei uma canção de ninar. Então, o quanto que você pode mostrar o seu lado humano para as pessoas, dentro daquele espaço que também te respeita, que você fica confortável e você consegue compartilhar. Então, muitas vezes, as histórias, elas podem ser as histórias mais, assim, que você, de primeira, fala assim, mas o que que isso pode conectar com o meu trabalho? E aí, trazer reflexões para as pessoas que são muito interessantes. As histórias com os bichinhos, elas, lógico que vão aparecer, mas existem a outra, existe a Cris, mulher, existe o veterinário que está ali por trás, o pai, a mãe. E aí, lembra que lá atrás eu já fiz um mapeamento de como eu comunico isso, eu também decido o que eu mostro e o que eu não mostro. E ter isso muito claro assim, é libertador. É tipo assim, eu digo muito, você acha porque nós, num dia, gravamos, vamos dizer, num dia que faz muito 30 stories. As pessoas sabem tudo da nossa vida, Cris? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas elas acham que sabem. Elas acham que sabem, mas aí cabe a elas acharem. Cabe a nós mostrar o que convém e tem a ver com o nosso trabalho. Exatamente. É que a gente geralmente não mostra coisas ruins, né? A gente tende a mostrar coisas boas, até mesmo para inspirar, para ajudar. Então, assim, às vezes a pessoa diz, não mostra quando tá comendo pão com ovo. Com ovo todo mundo come em casa, então quando tá comendo uma coisa diferente tem que mostrar, né? Então, essa questão do que mostrar, eu acho muito, muito importante, porque eu vejo umas pessoas bem sem noção, tá? Tem até algo que eu queria perguntar aqui pra você, como mentora, o que você acha de ter um Instagram profissional e um pessoal? Vou perguntar isso porque, assim, eu tenho um só desde que foi hackeado. Antes eu tinha 2, né? E aí, depois que foi hackeado pela segunda vez, eu resolvi só ter um. Eu só tenho um. E eu posto realmente mais coisas do meu trabalho. Posto muito pouco da minha vida pessoal. Mas eu vejo algumas pessoas que eu acho sem noção de postar aquilo no seu Instagram profissional. Porque ali as pessoas, apesar de lhe verem como um ser humano, que você pode errar, né? Porque tem gente que diz, não tô nem aí, o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser. Mas eu acho que a partir do momento que você faz isso, você tem que saber lidar muito bem com as críticas, né? Então, tá ali, cara a tapa pra quem quiser falar o que quiser. O Instagram é seu, mas também você vai escutar, você não postou? Isso. Então, aquilo ali é público, as pessoas vêm e podem falar o que quiser. Então, assim, eu não tô preparada pra esse tipo de hater, né? Então, assim... Mas dizem que o hater é o sinal do sucesso. Pois é, mas assim, eu tento ser muito comedida nas coisas que eu posto, porque eu não tô... Muitas pessoas dizem, ai, Cris, você devia postar mais da sua rotina, você devia postar mais da sua vida pessoal. Mas aí as pessoas confundem. Exatamente, quando você posta muito, as pessoas acham que sabem da sua vida inteira. Eu tenho pena de Virgínia, aquela, né, que é cunhada não, nora de Leonardo, né? Mas ela escolheu. Isso. Ela colhe o fruto disso. Pois é, mas assim, ela posta bastante. E mesmo assim, as pessoas acham que sabe tudo da vida dela, entendeu? Falam mal da criação dos filhos, porque vem alguns pontos que ela posta. Então, assim, realmente, ela posta aquilo. Então, assim, se ela sofrer críticas, ela meio que tá preparada para isso, porque ela tá dando cara a tapa, né? Mas me fale aí essa questão. O que é que você acha de ter 2 Instagrams ou só um? Assim, a pergunta é, são 2 pessoas diferentes? Não. Então, eu acho que vai dar muito mais trabalho
né? Então, o que que cabe? Aí eu faço um trabalho inverso. O que que cabe no meu único Instagram, porque o meu Instagram é profissional. Ele é profissional. Só que nele eu humanizo. Humanizando, mostrando a Thaís. Porque existe uma pessoa Existe ali. uma Thaís ali, uma pessoa. Até esses dias, numa brincadeira, né, uma colega fez, não, mas eu preciso ter um pra eu paquerar. Falei assim, realmente faz sentido, porque no meu é difícil chegar a paquera, só trabalho, ninguém quase me paquera no meu Instagram. Então, pronto. Mas eu vou fazer um só pra isso? Não. Vou paquerar então de outro jeito, né? Mas brincadeiras à parte, é você humanizar dentro daquele e trazendo, lógico, o que cabe. Talvez eu já tenha em algum momento perdido ou errado o tom. Talvez isso tenha acontecido. Mas cada vez mais eu vou entendendo o que cabe e o que não cabe. Eu boto uma Thaís, talvez um momento tá numa festa ou alguma coisa, posso colocar, mas só, não preciso também estar fazendo um ao vivo da minha festa. O que que isso vai acrescentar? Mas mostrar que é uma Thaís que também vai em uma festa, pode ser ok. E até quando você não posta, cria curiosidade. E o que que aconteceu nesse buraco? Porque tem o Arthur agora fugiu o sobrenome dele, que é o pai do branding aqui, Então, não vou falar para não errar, depois eu até boto nos comentários. Arthur Brenner, que é o pai do branding. Tem um vídeo dele que é sensacional, que ele fala da parte que você não mostra. Porque até no branding a gente tem que fazer uma coisa que é a questão de ativar a curiosidade do outro. Então, se você mostra tudo, a não ser que, sim, o trabalho quando é de influencer, mas mesmo esse há coisas que você não vai mostrar. Então, você também ser estratégico no ponto de que o que você mostra vai até um ponto, e ali, ok, porque é até aqui que eu vou mostrar. Eu dito as regras do meu Instagram. Eu dito. Eu mostro o que eu sei que cabe. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que 2 é muito trabalho. Se 1 já dá um trabalho danado, agora, um único profissional, onde é apenas uma vitrine, uma coisa fria, uma coisa que você não consegue saber nem que tem um humano ali, então alguma coisa também está errada. Então, é começar a trazer um pouquinho do lado humano para cá. Porque vamos imaginar, você tem 2, aí o outro aqui, pessoal, é fechado, e aqui você quer ser mais, né, tal. Um outgoing da vida, uma coisa mais, né? Aí alguém aqui vem pra cá. Se o problema era ela não ver que essa pessoa existe, sabe? Eu fico me questionando. Ainda tem gente que diz, por que você não faz o do seu cachorro? Gente, não. Aí como é que a pessoa vai tomar conta de 3 Instagrams? Aí, a não ser que vai promover o Imagina, cachorro, você virar um fazia de cachorro de Beethoven. Beethoven ia bombar, né? É. Porque o pessoal ficou perguntando por Beethoven. Pois é, e eu tenho pacientes, muitos pacientes que têm Instagram. Eu tenho uma paciente minha que ela é super influencer, né? Dog influencer, que é Lupita. Ó. Ela é linda e, assim, ela tem, assim, as parcerias com as lojinhas Mas que aí faz postam roupa, sentido, ela né? tá ganhando também É, nisso, Pois né? é, e a tutora, assim, gosta de fazer, então, assim, tem que ter dedicação, né? Eu acho Sim. que a tutora, inclusive, se dedica mais ao da cachorrinha do que ao dela, né? Então, mas antes falavam, por que você não faz o seu cachorro? Porque eu não consigo, eu nem consigo direito o meu, né? Mas é lindo o Instagram dela, depois vai lá seguir o Isso Instagram dela. de mostrar coisas, eu lembro uma vez, não sei em uma reunião de mentoria, né? E eu fiquei falando, né? Eu fiz, mas Cris, eu tenho certeza que você vai a lugares incríveis e tudo. Aí você, mas Thaís, eu fico assim, de mostrar, porque as pessoas, o que as pessoas vão achar? Eu fiz, mas olha só, a gente mostrar que tá num lugar legal, sabe? Eu acho que a rede social, quando a gente entende que existe um porquê, e muitas vezes alguém que gosta da gente, que vê a gente vivendo alguma coisa assim, fica feliz, já é um ponto. Ou alguém que olha pra gente, olha pra Cris e fala, poxa, a Cris trabalha pra caramba. Olha ela agora desfrutando disso. Se ela tá fazendo isso e deu certo, eu também vou continuar, eu não vou desistir. Eu tenho certeza que você recebe mensagens assim, das pessoas, poxa, que feliz, você tá aí nessa viagem, depois de ter ido pro congresso. Eu lembro quando você me contou do congresso, Thaís, eu tô indo pro congresso, depois eu vou começar a mostrar isso aos pouquinhos. Vocês mostre, Cris. Aí vai pra Nova York, mostra, tá em Nova York, não vai mostrar. E aí eu fico, poxa, que legal, eu quero em algum momento conseguir ir pra um congresso assim, e depois conseguir desfrutar. Aí eu recebi mensagem,
poxa, você não mostrou seu quarto, eu queria ter visto o seu quarto. Eu disse, o quarto era realmente lindo, mas eu fiquei com vergonha de mostrar o quarto. Pois Era lindo o é. quarto, o de Boston era belíssimo, tinha uma vista belíssima. Por E quê? aí, pronto, aí fica nesse, fiquei com vergonha, e aí não mostrei, né? Porque a gente fica feliz, e não só isso. E aí vai dizer, tem gente que vai ter inveja, vai não sei o quê, não. Aí a gente reza. Reza pra esse povo, Exato. meu Deus. Então, Thaís, a gente falou aqui um pouquinho desse limite, né, dessa exposição, Sim. mas aí me diga como agir com intencionalidade, com estratégia, para a gente se conectar com o nosso público, para a gente fazer o que você falou, para a gente vender o nosso serviço, para aquele tutor se conectar com a Cristiane, né, ser humano, profissional, saber que ele vai ter um atendimento humanizado. Então, como a gente deve agir com essa intencionalidade? Tem alguma dica, alguma Eu estratégia? acho que para o universo de quem está assistindo aqui, a gente tem que pensar o seguinte: tem duas coisas ali, né? Quem é o cliente e quem é o usuário do serviço. No serviço do médico veterinário, o usuário ali vai ser o pet e também o tutor. Mas o cliente, quem paga, não é o pet. É o tutor que vai escolher ou você, ou B, ou C, ou D. Então, como que eu ajo com intencionalidade? Primeiro, eu também, e eu acho que essa é uma grande sacada, a gente também saber quem a gente quer atender. Então, é chegar num patamar também de discurso onde o que eu digo também retira Quem quem eu você não não quer quero. atender? Muito Então, importante. porque então se eu sei, sabe uma historinha que eu sempre, quer dizer, às vezes eu conto. Eu lembro que eu sofria muito na época da Casamento Noronha. Eu tive uma empresa Fernando de Noronha, que era de cerimonial, assessoria e decoração de casamento. Tá. No início dessa empresa, algumas pessoas entravam em contato comigo. Só o meu serviço de assessoria, na época, era 10 mil reais, certo? E aí alguém entrava em contato comigo e me perguntava sobre o meu serviço lá. Aí eu fazia assim, tá. Começava a conversar e muitas vezes a pessoa mesmo que dizia, não, mas o meu orçamento é 15 mil. Essa pessoa ia ser meu cliente? Não, porque só o meu trabalho, para eu sair daqui de Natal e ir para Noronha atender essa pessoa como assessora, já era 10 mil. Com 5 mil ela ia fazer o quê? Mais nada. Só que no início eu sofria. Ou então eu dedicava um tempão conversando com aquela pessoa que eu sabia que não ia ser a minha cliente. Quando eu entendi isso, quem era o meu cliente, e aí eu já entendia que aquele casal, inclusive, no máximo, eles não iam fazer uma festa para a família inteira. No máximo, eles iam casar eles dois sozinhos em Noronha. E que tá tudo bem, muita gente ficava muito feliz com isso. E eu já tinha os profissionais que eu indicava, olha, fala com fulaninho, que aí para você é isso. Poupava o meu tempo, me fazia não sofrer, porque eu sabia que aquele não era o meu cliente. Aí vem para o laboratório do Expert, já há 4 anos. Também tem clientes que eu sei que vão vir para uma mentoria individual comigo, que conseguem ali pagar esse ticket, que eu acho tão bonito. Tem gente que chega e faz assim, eu tô há 1 ano me organizando para ser sua cliente. Cara, isso não tem preço. Eu já escutei isso também. Estou me organizando para trazer meu pet para ter uma consulta com você. Não é uma coisa da gente se emocionar, Cris? E aí, não é que... Aí, o que a gente pode fazer? Muitas vezes, quando você aparece nos stories falando, dando uma dica, dizendo aquela pessoa que não necessariamente vai conseguir pagar essa consulta, mas você já gratuitamente ensina. Muitos podcasts que você gravou aqui com diversos profissionais, só das pessoas assistirem, elas já aprendem. Então, o nosso trabalho, a nossa missão... A gente tem muita coisa que a gente já consegue fazer na parte gratuita para essas pessoas. Então, não é errado a gente ter ali os serviços que eles vão mudando de acordo com cada momento daquela pessoa. Então, no meu caso, eu fui criando alternativas. Agora a gente tem a mentoria em grupo, que tá sendo linda. Eu sempre tive muita resistência, mas a gente fez. Tá rodando a primeira turma, de um jeito que eu acredito, com um número máximo de participantes, porque não é aula, não é diferente a mentoria. Então, dentro desse universo, é a gente pensar, ok, se eu sei que aquele cliente ali que eu quero, o que eu vou falar e como eu vou agir com intencionalidade para que aquela pessoa queira que o seu pet seja atendido por mim. Então, é muito mais, não é... Eu costumo dizer que é muito ruim quando a gente se coloca numa prateleira e espera ser escolhido. Por muito tempo eu já agi assim lá no passado. Hoje não, eu sei do meu valor.
E é isso que eu levo para os meus clientes. Eu sei que cada um, aquela frase, respeita a tua história. Ninguém sabe o nosso bastidor. Pra gente estar aqui linda, maravilhosa, gravando esses podcasts, daqui a pouco você trocar a roupa, iniciar um outro ao vivo. A gente não sabe como foi o dia, a gente não sabe que ontem você tava rouca, não sabe que tá ali com um sprayzinho ali, só acha que é tudo maravilhas. E até quando a gente compartilha onde cabe uma parte dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade que nos mostra o mundo, os humanos conectam. Então não dá pra ficar, você que tá assistindo, não fica na prateleira. Duas coisas que eu vou te falar, não fica na prateleira, sabe? Esperando, vai saber se você vai ser o biscoito da vez, sabe? Vai escolher ou não, ou vai pelo preço, vai escolher você pelo preço. Ah, porque a outra pessoa com outra consulta é R$20 mais barata, eu vou na outra. Mas esses R$20 de diferença, como você tá mostrando que você vale a pena ser com você? Sabe? Como que é a experiência do que você apresenta, do que o carinho que você traz ali naquela consulta, como que essas pessoas elas são acolhidas. E aí, como que você comunica isso? Porque se você não me comunica, eu não sei que vale a pena a sua consulta. Por causa de uma diferença pequena, eu acabo indo por outro pelo preço, porque eu não sei o diferencial que você tem. Então, fazer essa comunicação. E a segunda coisa respeita a tua história, teu bastidor, sabe? A gente precisa respeitar isso. Só a gente sabe o preço desse sorriso. É verdade. Thaís, então, vamos lá. Aparecer ou não aparecer no Instagram? Aparecer, Né? Claro. claro. Pois é. Então, assim, muitas pessoas ainda criticam as pessoas que aparecem no Instagram, né? E, assim, eu sei que eu recebo várias críticas de pessoas que não gostam ou não querem, ou não sei. Gostariam de ser Ou como gostaria, você. não sei. Mas recebo essas críticas. E assim, eu tô fazendo o meu trabalho, não tô ofendendo ninguém, não tô agredindo ninguém, né? Tô ali mostrando um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho da minha rotina, mostrando a excelência do meu Sim. atendimento, que eu gosto sempre de passar isso, eu busco sempre tanto a capacidade técnica, como melhorar sempre a minha capacidade de atender melhor os meus pacientes e os seus tutores, né? Porque eles não vêm sozinhos. Então, eu sempre tive cuidado com isso e eu acho muito importante o veterinário que se preocupa com isso como um todo. Aquele que se preocupa somente na parte do intelectual e na ciência e critica quem se preocupa com todo o resto, eu acho que ele tem uma visão muito, muito fechada, muito pequena da amplitude que é a nossa profissão, né? Mas, enfim, eu queria que você dissesse agora, para a gente já ir caminhando para o finalzinho, como as pessoas devem criar as suas narrativas. Se a gente for fazer um resgate, aí vamos ali, eu que trabalho com método e narrativa. Então, se a gente pudesse fazer ali um passo a passo, vamos dividir isso em caixinhas. A primeira coisa eu preciso saber, antes de comunicar, quem eu sou. Me visitar, olhar e falar assim, tá, quem é essa Thaís? Sabe? Quem é a Thaís? Quando eu tenho a percepção Pra você não narrar um personagem. Exato. Pra você Então, narrar eu sou a quem Thaís você é. que eu dou risada da minha desgraça. Que eu conto ali as frustrações do que acontece, mas eu escolhi ser assim. Se eu faço, não é para que todo mundo faça. Eu escolhi, eu sou a Thaís que vai ter o humor. E o humor, muitas vezes, das piadas das minhas próprias histórias. Ponto. Depois, o que eu comunico calada? Se eu entrar em silêncio no lugar, o que eu posso levar que as pessoas vão lembrar de mim? Então, tem um exercício que eu chamo de hifenização, que é você trazer, que inclusive é o Arthur Brenner, que ele traz isso no livro dele, que chama Autenticidade. A hifenização é justamente você colocar as palavrinhas uma do lado da outra, divididas por hífen. Do que você vai comunicar. Então, na minha hifenização tem laboratório, tem fé, tem família. Ah, tem fé, então todo domingo eu coloco que eu tô na missa, porque há 4 anos eu assisto todo domingo a missa, independente de onde eu tô. Esse domingo eu tava lá em São Miguel do Gostoso. Assisti lá. E é a paz de Cristo. E quer dizer que por isso eu não vou ter clientes de outras religiões? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Tenho amigos, clientes de várias religiões. Então, eu escolhi na minha hifenização que eu comunico isso. Ponto. Aí eu tenho, laboratório, eu tenho família. Então, no meu, eu escolho, às vezes, e minha irmã permite, mostrar a minha sobrinha. Quando você tem esse exercício, então, primeiro, eu sei quem eu sou, depois eu trato isso no exercício de hifenização. Depois eu começo a comunicar isso
repetindo alguns ritos, inclusive. Então, no meu, as pessoas sabem que vira e mexe vai ter uma provocação. Que eu vou começar, hoje eu vou contar uma história. Tem a história do com carisma ou sem carisma, no dilema da academia, né? Que eu vou ali. Hoje em dia eu já faço isso brincando, porque muitas vezes eu já tô com carisma na academia. Mas eu sei que as pessoas, elas têm isso, né? Então, é falar dessas coisas. Então, você vai, eu sei quem eu sou, eu mapeei isso, eu começo a fazer essas narrativas e algumas dessas coisas eu faço repetidamente. E outra, todos nós, e aí anota isso aí, todos nós temos que ter um repertório de histórias. Porque todo mundo viveu muita coisa. E qualquer história pode ser interessante, depende da forma que você vai contar. E o trecho, então um exercício muito bom que eu sempre faço, inclusive a gente vai ter essa semana outro pôr do sol, que é o pôr do sol do escritório, onde eu trago alguns temas. E hoje, essa semana, a gente vai estar falando de toda a história pode virar stories, e é um tema que eu tenho falado cada vez mais. Provavelmente vai ter um curso aí muito em breve nessa perspectiva. Porque o que eu vou contar? Mas que emoção que eu quero despertar? Então, a mesma história, eu fiz um post que foi dos posts, eu acho que tive mais curtida na minha vida, que foi o de Paris, que eu não estava feliz em Paris, e eu contei naquele post porque eu não estava feliz em Paris. Na semana, por que eu fiz? Aí, qual era o gancho? As Olimpíadas, todo mundo estava colocando, todo mundo que foi a Paris naquela semana. Eu nem coloquei. Você não botou sua foto em Paris? Não coloquei. Pois é. Tá vendo? Só que aí, qual foi a provocação que eu fiz? Eu podia muito bem colocar uma foto minha linda em Paris, mas naquela vez que eu fui a Paris, eu tava um mês antes de me divorciar. Eu tava, assim, vivendo um caos, terminando um doutorado. A vida não era essa Thaís. E aí, eu já tava pronta, isso foi há 4 anos atrás. Hoje, eu já tava pronta para contar isso, porque também as vulnerabilidades a gente conta quando tá pronto. E aí, o post de Paris, eu trago isso, Infeliz em Paris, nas entrelinhas. Aham. E aí, todo mundo que estava ali colocou uma foto, por que eu não posso contar uma história minha diferente? Então, é a gente ter esse... Só que isso só é possível por se eu mapear. Então, todo mundo tem que ter o seu próprio repertório de histórias. Repertório de histórias. São coisas simples que às vezes você traz e, sabe, e acontece. Agora, esse final de semana, eu estava na praia, sentada, apreciando o pôr do sol, e uma pessoa desconhecida me fotografou. Eu achei lindas suas fotos. Pois lindas. é. Então, provavelmente viu que eu estava ali apreciando. E isso é uma história que eu posso contar. Até onde eu quiser. Era um admirador, Thaís. Aí a gente não se conta. Porque aí fica para as pessoas imaginarem. Mas é um exercício que a gente pode fazer. Quem será que tirou a foto de Thaís? Verdade. Aí fica ainda... O que aconteceu? O que aconteceu depois? Mas eu acho que são coisas que a gente precisa. Isso é intencionalidade, Cris. Isso é intencionalidade. Gostei. Thaís, pois vamos caminhando aqui pro final. Eu vou fazer um bate-bola. Olha, eu vinha pensando nisso, que fui eu junto com você que inventei isso. Que inventou isso. E aí tem uma hora que a pessoa... Como é aquela coisa que tem eu sou péssima com essas frasezinhas prontas, que fala assim, o feitiço vira contra o feiticeiro. Exatamente, foi você que sugeriu esse quadro do bate-bola. Mas tá bem light. É light? Muito tranquilo, Jesus, você vai tirar de letra. E eu vou falar numa coisa que você ainda não tocou no assunto aqui, mas eu acredito que, como faz parte da sua história, vale a pena. Thaís mentora para profissionais ou Thaís professora de inglês? Thaís mentora para profissionais. Gente, ela já foi professora de inglês, tá? Por 10 anos. Pois é, e ela conta isso nas conversas dela, tudo. Ela explica como foi essa experiência dela, mas Thaís mentora... Acho que é uma versão melhor de Thaís, não é? Sim, é uma versão que traz muito da professora. Porque eu sou professora ainda. Acho que isso eu carrego com muito carinho. A professora mentora. Pois é. É um hobby de Thaís? Banho de mar. Então tomou muito lá em São Miguel do Gostoso, com alguém fotografando. Tá vendo como funciona, gente? Funciona. Olha, Cris... Ativa a curiosidade. E assim, no final aqui, quando desligarem as câmeras, eu vou contar só pra Cris. Olha aí. Aí vocês vão ver o desfecho nos stories dela. Um talento de Thaís. Comunicar. É maravilhoso esse seu talento, com certeza. Eu assino embaixo. Você sabe se comunicar muito bem. E ensina as pessoas a saberem se comunicar também. Isso é muito importante. E aí, como é ser tia de Serena?
Ai, é a coisa mais linda. É o amor, um amor que eu não conhecia. É um amor assim que você sente que você é mais frágil do que você imagina, mas ao mesmo tempo é forte. E esses dias ela fez assim pra mim. Titia, isso aqui tem cheiro de mirtilo. Aí eu fiz, o que danado é mirtilo, gente? É uma A fruta, fruta. né? Aí eu fiz, onde é que essa criança de 3 anos sabe o que é mirtilo? É a primeira coisa que eu fiz. Conhecer o mirtilo. Eu nunca tinha comido mirtilo. Aí agora eu sei o gosto de mirtilo e o cheiro de mirtilo. Então, Serena, ela trouxe. A gente perdeu meu pai. E não é substituível, assim. Mas Serena, ela trouxe uma coisa ali de volta que eu não sei explicar, né? E de um outro jeito. Pois é, você sempre fala dela com muito amor, né? Sereninha. O maior desejo de Thaís. Meu maior desejo é conseguir chegar a cada vez mais pessoas. Eu acho que por isso que os passos que eu tô dando agora de grupos, do digital mais forte, eu vejo que o meu trabalho é missão e eu tenho me colocado à disposição de Deus para ser usada. Não é fácil. Hoje de manhã, conversando lá de manhã, tava com uma amiga em São Miguel e a gente tomou café, aí começou uma chuvinha, aí eu me emocionei falando com ela que cada vez mais eu acho que esse meu movimento de fé é muito grande. Recentemente eu me consagrei, que é essa aqui que eu uso, me consagrei a Nossa Senhora. É um movimento que eu vou me colocando à disposição. E isso não é fácil porque os conflitos eles vão sendo maiores quando a gente vai e vai para o caminho do bem e quer levar esperança para outras pessoas. Mas a minha vontade é cada vez mais conseguir fazer várias narrativas sobre tudo, seja sobre fé, sobre conhecimento, sobre amor, sobre pôr do sol, sobre banho de mar, e fazer com que as pessoas elas tenham esse brilho no olhar que eu tenho quando falo sobre isso, porque o que que a gente consegue? A história é das poucas coisas que a gente consegue ainda nessa vida, fazendo com que as pessoas prestem atenção na gente. Verdade. Nesse mundo que as pessoas não dão mais atenção, né? É verdade. E aí, que conselho, para a gente finalizar aqui, que conselho você daria para os profissionais que desejam mergulhar no mundo digital, assim como eu mergulhei, você mergulhou, então que conselhos você daria? Primeiro veja se o digital é para você, que não é para todo mundo. E você não é obrigado, porque todo mundo tá. Ninguém é obrigado a Exato. nada. Uma vez que você viu que o digital é para você, comece a buscar pessoas que podem te auxiliar. Esses dias eu fiz uma narrativa da escada rolante. O que é? Eu lá no shopping, eu falei, vou fazer um vídeo aqui. O que é a escada rolante, fazendo uma analogia com o que é um mentor, um curso, algo que você participa? É você conseguir chegar de um ponto a outro de uma forma mais rápida. Então, se você vê que o digital é para você, de quem você pode estar cercado para que isso aconteça? E se não for, tá tudo bem, você não é obrigado a nada. Acalma o coração. Exatamente. E assim, eu quero pegar esse gancho aí para falar realmente da importância, como o Thaís falou aí, que ela tem essa missão de passar isso para as outras pessoas. E quando eu fui procurar a Thaís, foi exatamente para colocar essa minha missão, porque eu já fazia isso aqui presencialmente para os meus colegas médicos veterinários, para os estudantes, e eu sabia que eu podia ajudar mais pessoas de longe. Sim. E dessa forma, né, eu fico tão grata. Quando eu termino um curso ali presencial, eu me sinto tão bem. Quando acaba, assim, o comentário das pessoas me deixa realizada. Então, você saber que com aquilo ali você consegue alcançar pessoas de longe que talvez não tenham a oportunidade de fazer outros cursos de uma forma tão didática que eu gosto, que os alunos falam muito, que é uma forma didática muito boa para eles aprenderem. Então, aquilo ali, você ter me feito chegar nesse nível de conseguir, né, botar esse meu projeto para frente. Espero que eu consiga levar para, quem sabe, outros países, inclusive, Sim. né? Sem fronteiras. Sem fronteiras, que uma amiga minha que viu meu curso, ela disse, Cris, quando você for gravar o próximo, não coloque essa legenda embaixo, que é para você poder legendar Em inglês. Pois verdade. e aí nossa, eu não tinha pensado nisso, Verdade, né? Cris. Então, assim, já foi uma coisa que para os próximos a gente já vai aperfeiçoar. E aí eu te pergunto, qual foi a sensação de fazer esses lançamentos, fazer essas vendas e chegar a mais pessoas? Como é que você se sentiu quebrando essas barreiras aí? Nossa, parece que assim, a primeira vez que eu lancei. Então, assim, foi como se fosse também mais um obstáculo vencido, sabe? Mais um degrau escalado. E, assim, foi muito gratificante.
E eu espero realmente que ele consiga chegar em cada vez mais lugares e transforme cada vez mais as pessoas E tá lindo. que Gente, o gostam, curso dela é muito lindo. É que lindo. gostam de dermatologia. É um curso que, apesar de você estar assistindo, ele é extremamente prático. Então, assim, quem Tem ela assiste... lá mexendo Pois é, quem assiste no outro dia consegue fazer ali a prática nos animais. Então, Thaís me incentivou, conseguiu, né, me ajudar a colocar esse projeto para frente. Eu sou muito grata a ela por isso. E é por isso que eu queria trazer ela, para ela trazer um pouco do que ela transformou a minha vida e com essas dicas, com essas orientações que podem ajudar a vida de vocês também, médicos veterinários e estudantes de medicina E um veterinária. cuidado que você teve, que foi a mesma coisa que eu tive o cuidado no meu curso, é da gente procurar uma empresa séria, ou então um curso gravado com altíssima qualidade daqui do pessoal da P9 Comunicação, então com o Arthur, porque isso também traz um profissionalismo, o cuidado que a gente tem na entrega para o outro, né? Então, a mesma coisa, quando a gente consegue ter um material de qualidade. Então, o seu curso, de fato, é lindo, assim como o meu também. A gente olha e fica, assim, orgulhosa, porque vê que foi um curso trabalho, ficou, ficou assim, incrível. incrível. Então, de você olhar e ver que é um material muito profissional, porque foi feito por uma empresa que sabe o que está fazendo, né? Então, esse cuidado ali com o outro é muito especial. E você teve. Pois é. E eu tinha essa preocupação, né? Eu não queria levar de qualquer jeito, eu queria fazer realmente bem feito e eu fiquei muito feliz com o resultado. Mas, Thaís, nosso podcast de hoje está chegando ao fim. Eu adorei ter você aqui. Foi muito... Assim, eu disse a você que eu adoro ver os meus podcasts depois, porque, assim, eu fico encantada com o conteúdo que os meus convidados trazem. E eu acho, assim, riquíssimo, de extrema relevância. Para quem tem um tempinho, tá ali. Muitas pessoas não assistem no dia, né? Só assistem depois. Mas coloca no YouTube depois para assistir, quem não teve a oportunidade de assistir. Quem quiser interagir pelas perguntas através do chat, a gente, o pessoal da nossa equipe, vai estar respondendo aqui. Então, assim, queria agradecer a presença de Thaís por ela ter conseguido aí hoje, né? Agora, nesse mês de agosto, eu tive que fazer umas mudanças de datas por conta da viagem, mas queria agradecer demais por você ter conseguido estar Hoje aqui você hoje. era o meu compromisso mais importante. Pois que bom que você conseguiu estar aqui. E muito obrigada por ter aceito o meu convite. Faça suas considerações finais aí pro pessoal, pra gente poder encerrar. Cris, agradecer demais, né? Acho que todo mundo que vai entrando na minha vida tem um porquê. Então, quando você chega para mim ali numa indicação de Ana Cléia, a gente começa ali um trabalho. Eu vi ali muito potencial, pude ter a oportunidade de te ver desabrochar. Sei que é apenas o começo, há muitas outras coisas. E eu tô trilhando esse caminho para puxar quem eu sei que já foi para um outro patamar, e você é dessas pessoas. Sempre, assim, te acompanho e torço por cada passo. Torço quando você consegue ali cada vez mais mostrar as makes, mostrar que tá assim em Nova York, mostrar que tá viajando com a família, trazer esse lado humano que não, eu acho que não é justo que só quem tem o contato com você conheça. Então, conhecer mais dessa crise, eu acho que esse passo ali, eu vibro demais, lógico, além de toda a outra parte profissional. E agradecer. Agradecer também você que assistiu até aqui, dizer que apenas comece, porque a gente fala, estamos aqui no estúdio, gravou, aí você fala, pode ser que então para mim tá muito difícil. Não, agora é assim, mas lá atrás era com o celular que eu tinha, que eu fazia um vídeo, ficava a minha fala de um jeito e o áudio de outro, e tá tudo bem, é o primeiro passo. Então, comece com o que você tem, do jeito ali que você pode nesse momento, mas comece. Com certeza, quando eu olho 4 anos atrás, onde eu passei por aquela transição de carreira e tudo mais, e vi que fiz uma escolha e que não foi fácil, e que eu olho hoje, mais de 100 profissionais que já passaram por mim, por mentoria, eu falo, valeu a pena. Então, eu quero que você que está assistindo, lá no futuro, você olhe e fale assim, valeu a pena, tá valendo a pena. E aí, é dar o primeiro passo. É o que eu acho que move o mundo. E essa coragem que eu tanto falo, é a gente treinar essa coragem. Tem dia que a gente vai acordar melhor, tem dia que a gente vai acordar mais ou menos. E aí é o que eu posso fazer o máximo de mim naquele dia. Às vezes o meu máximo é pouquinho, mas eu não parei, eu progredi. Porque além da coragem, é a constância e a persistência. Então, isso que eu deixo para vocês aqui.
Pois é, então assim, gente, são dicas valiosíssimas que ela deu, orientações fundamentais para o profissional que quer se comunicar bem. Então, assim, super válido. E eu recomendo também fazer a mentoria de Thaís, porque assim, realmente mudou e me fez realmente subir um degrau da minha carreira profissional também. E ainda sou um pouquinho assim, eu acho que eu preciso assistir mais Thaís e pegar mais esses ganchos que ela deu aí para eu levar esse meu storytelling mais, né, essas narrativas mais frequentes, mas assim, realmente a rotina acaba pesando um pouquinho. Mas vou Mas você já tá tentar, arrasando pois é, muito. vou tentar me esforçar um pouquinho para melhorar. Mas então, gente, eu queria agradecer a presença de Thaís, que esteve aqui junto comigo. E queria agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo nos outros episódios e nesse episódio também. Quem não conseguiu assistir, tá gravado, assiste, vale a pena. Entre em contato com a gente e eu tenho certeza que vai fazer o diferencial na vida de você, profissional, médico veterinário ou até mesmo de outra profissão. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui em mais um episódio do Pet Skin Talks. Boa noite.